pessoal, boa tarde. Essa é uma atividade de homilética 2. Eu vou apresentar aqui um sermão temático. O tema dessa mensagem é Passos de Fé. O texto da reflexão se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e o versículo 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Introduzindo essa mensagem, nós sabemos que todas as pessoas elas passam por algum tipo de problema, ninguém está isento deles. O problema é como que nós lidamos com isso, e como nós lidamos mostra verdadeiramente com quem nós somos. Muitos cristãos, às vezes, acabam se enganando, e só no meio da dificuldade é que eles percebem que precisam realmente agir com fé e confiança no Senhor. Por quê? Porque já perdemos muita coisa e perder o Senhor é muito difícil para tudo isso. George Miller ele tem uma frase, né? As dificuldades são o alimento que nutre a fé. Mas o que seria a fé, né? Esse texto que nós usamos de base, ele fala que é algo sobrenatural, é uma crença, é uma confiança que envolve um verdadeiro compromisso com Deus. Significa confiar nas promessas do Senhor. A fé, ela realmente prova os nossos sentidos, as nossas emoções. É muito mais do que isso, é a certeza na confiança total em que nós temos em Deus. Charles Spurgeon ele fala que a fé se baseia em 3 fundamentos. O primeiro é o conhecimento, o segundo é a concordância e o terceiro é a confiança, aquilo que ele chama dos 3 Cs da nossa fé. E o primeiro é o conhecimento. Então o texto, né, de Oséias ele é bem conhecido. Se o meu povo foi destruído por falta de confiança, né? Oséias 4:6. Então a gente tem que lembrar de que nós precisamos ter fé. E essa fé envolve um verdadeiro conhecimento das pessoas, um conhecimento de Deus. E às vezes as pessoas, elas se esquecem disso. O engraçado é que durante os milagres de Jesus, durante seu ministério, as pessoas que recorriam a ele sabiam que ele tinha condição de resolver aquela situação. Eles não ficaram largados à própria sorte, mas sabiam que podiam confiar em Jesus. O próprio autor de Hebreus, o texto que nós lemos como base, Hebreus 12:2, ele fala: tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que nos foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentando-se à direita do trono de Deus, né? E como é que nós podemos ilustrar isso, né? Como é que nós podemos ilustrar isso, né? A gente pode ver um exemplo do próprio Pedro, lá em Mateus, capítulo 14, quando ele é chamado para andar sobre as águas. No momento em que ele tem os seus olhos voltados para Jesus, ele caminha sem vacilar. Mas no momento em que ele observa a tempestade, a sua fé começa a vacilar e aí automaticamente ele começa a afundar. Os nossos olhos têm que sempre estar olhados para Jesus, têm que sempre estar voltados para Ele, porque Ele é o verdadeiro conhecimento, Ele é o verdadeiro poder de Deus. Deus exaltou, né, a uma posição muito maior, né, e deu um nome que está acima de qualquer nome, para que diante dele, Jesus, todo joelho se dobre, debaixo do céu e da terra, e todo mundo confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus. E conhecer a Deus envolve crescer na fé, envolve um relacionamento de caminhada. E como está o seu relacionamento com Jesus? Você tem confiado? Você conhece Ele? Tem convivido? Tem caminhado junto com Ele? O segundo tópico é a concordância. Nós devemos concordar com aquilo, né? Eu posso dizer que eu tenho conhecimento, mas às vezes eu posso não concordar. O contrário da concordância é o desacordo, a discordância, né? E o texto de Amós lembra, né? Como andarão os dois juntos se não há concordância, né? Então o homem precisa ter comunhão com o Senhor. Para isso a gente tem que concordar com Deus. Precisamos confiar nele, porque ele é o Deus que mostra através da sua palavra como devemos viver. E a fé exige justamente isso, né? A concordância, né? A adesão a um pacto, que a gente concorda com aquilo que Deus quer fazer e aprova a sua vontade para a nossa vida. Eu mesmo tive um testemunho pessoal de oração, Deus ministrou ao meu coração, o coração da minha esposa, e nós
concordamos com o Senhor. A concordância é isso, né? Ela vem da palavra grega, né? Homologeos, concordar com aquilo que um homem que estava diante de um juiz e uma sentença, ele se levantava e dizia: eu concordo eu aceito essa sentença, é isso mesmo, né? Então nós precisamos concordar, né, com a nossa fé, precisamos confiar e concordar, porque a terceira parte justamente fala sobre isso, sobre essa confiança, né? É mais do que simplesmente tomar fé, é realmente confiar no Senhor. É como Paulo fala aos Romanos, né? Se confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e crer no nosso coração que Deus restou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que confia nele jamais será envergonhado. Nós precisamos saber que o Senhor Jesus é o nosso Salvador e confiamos nele porque ele nos salvou e vai cuidar da nossa vida. É como um prédio em chamas. Você vê uma criança lá no primeiro andar e aí o que acontece? Você chama ela para pular. E aí você olha um homem alto, de braços fortes e começa a gritar: se jogue nos meus braços, né? Uma coisa é você saber que aquele homem está ali. Outra coisa é saber que ele é forte. Mas o essencial da fé é saber que ele vai segurar você nos seus braços, né? Isso é a prova da fé verdadeira. A fé nunca é fácil e muitas vezes é difícil da gente confiar, mas a realidade é que nós temos um Deus todo-poderoso em quem nós podemos manifestar a nossa confiança. E aí eu quero concluir justamente com os três Cs da nossa fé, que você se sinta desafiado a confiar no Senhor de todo o seu conhecimento, em concordância e confiança com Ele. Amém?